Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Romanos. Glória a Deus. Livro de Romanos, no capítulo 8. E aí você procura ali o versículo 29 e o versículo 30. Romanos 8, 29 e 30. Se você por acaso não trouxe a Bíblia, vai estar projetado aqui no telão para você também. Acharam aí? Quem que achou? Que bom, muito bem. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim no versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o texto aqui, a nossa porção de hoje. Eu gostaria de orar com você. Senhor, muito obrigado pela noite de hoje, obrigado por essa mensagem, que o Senhor fale aos nossos corações, ministre sobre as nossas vidas as tuas verdades, e que nós possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo e alimentados da tua santa palavra, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, o nosso tema de hoje, o nosso segundo tema, desse bloco de mensagens da série Igreja em Reforma, hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional. É o segundo ponto das doutrinas da graça. Teve gente aí que já me olhou porque acha que vai dar uma certa polêmica, mas não vai, irmãos. Você vai entender, de acordo com a palavra de Deus, como que funciona esse negócio de eleição incondicional. Mas antes, para que essa palavra faça mais sentido na sua vida, nós precisamos revisitar um pouquinho do que falamos semana passada, porque uma coisa vai conectar na outra, ok? Na semana passada, o último domingo, nós vimos sobre a depravação total do homem e que somos muito mais pecadores do que imaginamos e do que gostaríamos de ser. Pelo menos eu espero que você tenha esse senso de autocrítica a respeito de você mesmo, de que você não se ache o bonzinho, de que você não se ache o santo, porque de acordo com a palavra de Deus, não somos assim. A Bíblia diz que somos pecadores, maus, inclinados para as coisas do mal e que sempre buscam aquilo que nos separa de Deus. Há uma maldade intrínseca dentro do nosso ser e uma inclinação natural para escolher o que desagrada a Deus e que nos separa dele. E isso acontece por um motivo. Não é à toa, não é por nada, mas isso acontece por conta do pecado que habita dentro do nosso coração desde que nós nascemos. E esse pecado, ele chegou até nós como? Esse pecado ele foi passado desde Adão a cada geração, a cada homem que nasce, geração após geração, homem após homem, esse pecado foi sendo passado para nós como uma herança. Eu não herdei terreno, mas eu herdei uma herança que é o pecado de Adão, que vive dentro de mim e que vive dentro de você. Eu estava vendo um vídeo no Instagram que mostra a respeito das gerações, quantas gerações foram preciso para que você chegasse aonde você está. E aí ele começa a dizer que precisavam 2 avós, 4 bisavós, 8 tataravós e por assim vai. E aí ele chega num cálculo lá que dá mais ou menos 4.000 e poucas pessoas. E aí ele finaliza o vídeo dizendo, e entre essas 4.000 pessoas, eu não herdei nenhum terreno. Mas herdamos algo que não é tão agradável assim, não é tão bom, que é o pecado original de Adão, que foi passado para nós. E esse pecado, ele afetou a nossa natureza por completo, de uma maneira tão profunda que nos tornou escravos dele e mortos espiritualmente por causa dele, por sua causa. E agora, o que acontece? Por estarmos nós mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de escolher a Deus, se não houver uma intervenção do Espírito Santo, iluminando o nosso coração e a nossa consciência, agindo na nossa vida, eu e você somos incapazes de, por vontade própria, querer a Deus. O nosso coração rejeita ao Senhor a todo custo. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, iluminando a nossa mente e o nosso coração, por nós mesmos não temos capacidade de escolher ao Senhor.
porque a nossa condição é de total separação das coisas divinas. E além disso, uma vez que estamos mortos, estamos também impossibilitados de, além de não querer a Deus, fazer qualquer coisa que nos tire dessa situação. Eu e você somos incapazes de nos salvar. Afinal, estamos mortos, diz a palavra de Deus, por conta do pecado, mortos espiritualmente. Você já viu morto andar? Já viu morto se movimentar? Espero que não. Se você viu, vai orar, irmão. E não me convida para ver com você, eu não quero. Eu estou bem assim, do jeito que eu estou. Mas é isso. Estando nós mortos espiritualmente, não temos nenhuma capacidade de agir em algum aspecto a favor da nossa salvação ou a favor de nos tirar dessa condição de morte espiritual e de pecado. Não conseguimos, senão pelo Espírito Santo. E foi nesse sentido que o Sínodo de Dort, aquela assembleia que falamos semana passada, quando ela sistematizou as doutrinas da graça, ela falou que por conta dessa depravação total do nosso coração, somos incapazes de qualquer ação que nos salve. Pois bem, então a nossa única saída é que Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos tire desse lamaçal que vivemos. Se eu não consigo fazer, eu preciso de alguém que faça. E quem é que pode fazer algo por mim? Deus. Então a nossa única saída é Ele. E glória a Deus, porque Ele fez isso. O Senhor não deixou os seus desamparados. Efésios 2, no versículo 4, projeta para nós, Adriel. Efésios 2, versículo 4 e 5 vai dizer assim, ó: Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Por quê? O que o texto está dizendo é que, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós estando mortos espiritualmente nas nossas transgressões, e mesmo sendo incapazes de cooperar com Deus em qualquer aspecto para a nossa salvação, ainda assim, Deus nos amou de tal maneira que preparou o seu Filho e enviou para nos salvar. Enviou Jesus para ser o nosso Salvador, o nosso resgatador e nos dar a vida novamente. Como diz o texto, nos vivificando com Cristo. Então, a vida que habita em nós é a vida de Cristo. A partir do momento que temos Jesus, a vida que agora há em nós não é mais a nossa própria vida, mas é a vida de Cristo, porque Ele nos vivificou. Ou seja, nos tirou daquele estado de morte e nos trouxe vida novamente. Sabe aquela passagem dos ossos secos? Aquela passagem é mais ou menos isso, ilustra mais ou menos isso. Os ossos secos éramos nós que voltamos a viver por conta de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, que iluminou nossa mente e nosso coração para, através disso, poder querer a Deus. Sem o Espírito Santo, eu e você não queremos a Deus. Eu e você rejeitamos ao Senhor em todos os aspectos. E esse ato de salvação, ele aconteceu de uma maneira soberana e unilateral, ou seja, sem a minha participação e sem a sua participação. Foi um ato exclusivo de Deus, que só Ele poderia fazer. Somente Deus, a gente chama isso na teologia de monergismo, não é um sinergismo. Sinergismo é quando eu e você participamos, colocamos a mão, temos alguma influência sobre aquilo que está acontecendo. O monergismo é uma ação total de Deus sem interferência do homem. É assim que a salvação aconteceu para mim e para você, ponto final. Estávamos mortos, Deus nos quis de volta, nos amou, nos justificou, nos salvou e vai glorificar-nos com Cristo novamente na eternidade. Esse é o processo da salvação que Deus preparou para nós. Até porque, se a salvação dependesse de mim e de você, tinha tudo para esse plano de Deus dar errado. Não tinha? A gente é muito falho, a gente é muito errado, muito pecador nas nossas escolhas. Mas como esse plano deveria ser perfeitamente executado, somente o Filho de Deus era suficiente e necessário para que ele desse certo. E glória a Deus por isso.
Porque se dependesse de nós, esse plano tinha tudo para falhar. Bom, mas pastor, de que maneira esse processo da salvação acontece? Vamos lá para Efésios 2 ainda, só que no versículo 8 e 9. Lá no Efésios 2 que a gente estava, vai para o versículo 8 e 9. E eu acho que esse é um dos textos que a gente mais tem repetido aqui, semana após semana, porque ele é global, ele engloba muitos dos aspectos que estamos aprendendo. Diz assim, ó, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E também não é de obras, para que ninguém se glorie. O que essa passagem está ensinando para nós? Ela está dizendo que a salvação é um ato da graça de Deus, exclusivamente da graça de Deus, que nos é dada através da fé. A palavra mediante a fé é nesse sentido, de que é por causa da fé, é desse aspecto. Mas tenha em mente que o quê? Que essa fé, que o texto está dizendo, mediante a fé, não é a fé em qualquer coisa. Não adianta eu e você colocarmos a fé naquilo que não tem poder para salvar. Não adianta eu e você colocarmos expectativa de salvação em cima de coisas que não têm capacidade espiritual para isso. E é o que nós viemos falando. Maria não salva, Ellen White não salva, igreja não salva, dízimo não salva, seu pastor não te salva. A única pessoa capaz de salvar você é Jesus, não é mais ninguém. Jesus é o único salvador das nossas vidas. Então, irmãos, fuja de pessoas e lugares que tentam, de alguma forma, intermediar e controlar a maneira que a graça de Deus recai sobre a sua vida. Sabe, essas pessoas, elas atuam como se fossem corretores da bênção, corretores celestiais do céu, que intermediam a graça do Senhor, o favor de Deus, a salvação de Deus, mediante honra, né, a cultura da honra, você tem que me honrar. Ou mediante uma oferta alçada, faça um voto de R$1.000 com o Senhor. Faça uma campanha de 1 ano ofertando R$1.000 na obra de Deus. Irmãos, isso nada mais é do que uma corretagem da fé. E a gente tem que fugir disso, escapar dessas pessoas, desses lugares e, de preferência, não fugir sozinho, mas levar o maior número de pessoas com você. Eu estou falando sério, irmãos. Eu estou falando sério. Se algum dia, por qualquer motivo que seja, você se encontrar numa igreja onde você perceber esses sinais e você perceber que há algum tipo de coordenação, intermediação, pelo que Deus quer fazer na sua vida através de um homem que se coloca no meio disso, fuja de lá imediatamente. Esse lugar não é uma igreja, esse lugar é uma seita. E essa pessoa não é um pastor, essa pessoa é um falso profeta que vai prestar conta com Deus. Inclusive, digo mais, tem muita gente que vocês gostam de ouvir na internet, que as pessoas ouvem por aí, que fazem isso de uma maneira mais camuflada, mas que não deixa de ser esse tipo de agenciamento. Pregadores que tentam, de alguma forma, te fazer acreditar que o evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, tem a ver com a sua vitória, tem a ver com a sua bênção, tem a ver com o seu conforto material, tem a ver com aquilo que você vai declarar e vai conquistar no reino de Deus. Declare a sua bênção, traga à existência aquilo que não existe, profetiza sobre essa área da sua vida financeira, e aí isso vai nos tornando o quê, irmãos? Vai nos tornando escravos e reféns de um negócio chamado confissão positiva. A confissão positiva é antibíblica, porque qual é a oração que o Senhor nos ensinou? O Senhor não disse assim, determine no mundo espiritual e traga à existência as coisas que você quer. O Senhor disse, quando orar, orem assim, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, não a nossa, e que seja feita na terra como é no céu. Não é assim, seja feita no céu conforme eu quero aqui na terra, no sentido de que eu consigo influenciar Deus a fazer algo que eu preciso que Ele faça, que eu quero que Ele faça. Não é assim que funciona. Então, irmão, se você se encontrar diante de uma situação dessa, fuja e leve o maior número de pessoas com você, porque a nossa fé precisa ser no que é certo e verdadeiro, que é o quê? Jesus e a sua obra redentora, ponto final. Essa fé é a fé certa que você precisa para alcançar a salvação. A fé em Jesus e na sua obra redentora.
E aí esse texto de Efésios, pode deixar projetado para nós, Efésios 2, 8 e 9 novamente. Pode deixar só no 8 ali, isso, só nesse aí. E esse texto de Efésios, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que isso não vem de vocês. Isso o quê? Isso que ele chama de dom de Deus, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas o que é isso que vem do Senhor e não de nós? Vamos lá. A salvação, pela graça vocês são salvos, a graça que nos salva e também a fé necessária para a salvação. Essas três coisas, salvação, graça e fé, andam juntas. E conforme a Bíblia, não são obra humana, mas acontecem por um agir sobrenatural de Deus na vida do homem. E é aqui que essa conversa começa a afunilar e a ficar um pouco mais estreita. É aqui que ela começa, o funil começa a descer. Por quê? Porque que a graça não vem de nós é tranquilo de entender, que a salvação não vem de nós é tranquilo de entender, só Jesus salva, mas até a fé necessária para a salvação também não vem de nós. Essa fé vem de Deus, não é obra humana, vem do Senhor, não depende de nós. Então, se essa fé vem de Deus, é Deus que escolhe quem vai receber essa fé e quem não vai receber essa fé. Deus é que escolhe para quem o evangelho vai fazer sentido e para quem o evangelho não vai fazer sentido nenhum. Isso vem de Deus, não vem de nós. É uma escolha dele, nos seus soberanos decretos, na sua soberania absoluta, e para nós a soberania de Deus é algo muito precioso, então não perca isso de vista, a soberania de Deus, ele em sua soberania é que escolhe quem terá essa fé e quem não terá essa fé. Para quem o evangelho vai fazer sentido e para quem o evangelho vai ser apenas um conto da carochinha. Sério, pastor? Seríssimo. E essa doutrina é o que nós chamamos de eleição incondicional. Quer ver só? Projeta para nós aquela definição do Sínodo de Dort. Se você não esteve conosco semana passada, o Sínodo de Dort foi uma reunião que aconteceu na Holanda, porque a igreja da Holanda recebeu uma carta aonde nessa carta haviam protestos contra a doutrina bíblica da igreja. E esses protestos diziam, olha, nós queremos que vocês reformulem a doutrina que está errada. Nós queremos que vocês agora professem isso aqui. E aí o Sínodo de Dort se reuniu, debateu aquilo lá e formulou o que nós chamamos de as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo. E sobre a eleição incondicional, eles disseram isso aqui, ó. Deus dá, nesta vida, a fé que a alguns, enquanto não dá a outros. Isso procede do eterno decreto de Deus, e de acordo com esse decreto, ele graciosamente quebranta o coração dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Lembra que nós falamos aqui na mensagem que, sem o agir do Espírito Santo, nós não temos capacidade nenhuma de escolher a Deus? É isso. Deus escolhe a quem ele vai dar essa fé que vai salvar. A partir do momento que a pessoa recebe essa fé o inclina a querer a Deus, a buscar ao Senhor, ao desejar estar com Deus novamente. E, de novo, eles criaram isso do nada, do fruto da sua imaginação? De maneira nenhuma, irmãos. Isso são sentenças, são conceitos extraídos da própria palavra de Deus. Vamos ver Paulo falando sobre isso? Projeta para nós Tito 1, versículo 1. Olha só o que Paulo, ao escrever para Tito, disse. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vamos ver mais um texto para a gente ficar bem fundamentado nisso? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Glória a Deus. Já vimos então que Paulo está dizendo que ele está visando promover a fé que é dos eleitos de Deus. Agora vamos ver o que ele disse para a igreja de Tessalônica. Está ali, né? Sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho
não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que, assim, sabemos que Deus escolheu porque vocês creram na mensagem do Evangelho. Ou seja, ele está falando daquela convicção. Nós sabemos que Deus escolheu vocês porque vocês creram na mensagem. Ela não chegou simplesmente como palavras soltas ao vento, não. Ela chegou em poder, também chegou no Espírito Santo em plena convicção. Essa convicção de que Paulo está falando é a fé. Vocês acreditaram, vocês creram na mensagem de Jesus. E isso não é para todos, irmãos, não é para qualquer um. Os textos nos mostram que existe uma fé que é restrita aos eleitos de Deus. E isso explica, e agora talvez faça mais sentido ainda para você, isso explica porque tem pessoas que são evangelizadas uma vida inteira e parece que a mensagem nunca entra no coração. Você diz assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa conviveu com crente, a mãe era crente, o irmão era crente, o vizinho era crente, frequentou a igreja por certo tempo, morou do lado de uma igreja e parece que a mensagem nunca entrou no coração daquela pessoa. Não entrou, talvez porque Deus não escolheu ela para receber essa fé que salva. Essa fé é dada, não é uma escolha nossa, mas é Deus que dá, é dom de Deus. A graça, a salvação e a fé são dons de Deus, irmãos. Então, nem todos vão crer na mensagem da cruz. Alguns simplesmente não vão crer porque Deus não lhes deu a mesma fé que a nossa. Para alguns, o evangelho vai soar como o quê? Como um absurdo. O evangelho vai soar como algo sem nenhum sentido. Um conto de fadas inventado e vivido por gente que é fanática. Não é assim que o mundo nos taxa? Os fanáticos, os religiosos, os bitolados, os cegos, os iludidos e mais um monte de outros pejorativos aí que você queira elencar. Então, sim, irmãos, o evangelho não é para todos, não é todo mundo que vai acreditar na mensagem da cruz. E não se espante, porque é exatamente isso que a Bíblia diz que deveria acontecer. Projeta para nós 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha só, Paulo mais uma vez elucidando essa questão para nós. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, irmãos, novamente, sim, a mensagem da cruz só tem sentido para os verdadeiros salvos, aqueles que Deus escolheu para dar essa fé de crer, de acreditar na mensagem e com isso serem salvos. Para os outros, ela é um escândalo. É o escândalo da graça, o escândalo da cruz. E o teólogo John Piper, ele diz o seguinte sobre isso: o evangelho não é salvação para todos, mas ele é salvação para aqueles que creem. Para todos os demais, o evangelho é uma sentença de morte. Então, nós precisamos crer em Jesus e no que ele fez para não sermos condenados. Sem crer, sem fé, se não acreditarmos nesse evangelho, estaremos condenados. A única coisa que nos tira dessa condição é essa fé. E isso significa o quê? Que Deus é injusto, porque ele escolhe uns para salvar e outros não? Deus escolhe uns para dar essa fé que salve e outros não? De maneira alguma, irmãos. Deus não é injusto. Deus não manda ninguém para o inferno injustamente. E nós temos visto isso desde o mês passado. Todos merecíamos ser condenados. Todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade. Então, tenha em mente o seguinte: se hoje, pode mudar a projeção, deixar aquele geral lá. Se hoje todos fôssemos condenados, se não houvesse a obra redentora da cruz, se não houvesse nada para reverter a nossa situação, ainda assim, Deus não estaria sendo injusto. Deus estaria sendo perfeitamente justo, porque o que nós merecíamos era a condenação. Mas por causa da misericórdia, não recebemos esse castigo. E aí ele foi além. Através da sua graça, ainda ganhamos a salvação. Então, pense dessa maneira.
se fôssemos todos nós, eu e você, condenados, Deus estaria sendo perfeitamente justo. Ele não estaria sendo injusto com nenhum de nós. Mas ainda assim, ele é tão misericordioso que ele quis despertar alguns na fé para a salvação. E fazendo isso, ele está agindo com misericórdia ao convencer pessoas que não o querem a querê-lo, sem que isso torne ele injusto com os demais. O fato de Deus escolher uns para dar a fé que salva e outros não demonstra que ele é injusto com aqueles que ele não escolheu. Porque a justiça de Deus teria que todos nós sermos condenados ao inferno. Mas mostra a misericórdia dele em dizer, eu vou salvar aqueles que eu escolhi. Tem uma turma aí que eu quero comigo, então esses eu vou derramar dessa fé e vou salvar. Vamos ver mais uma vez na Bíblia essa questão? E esse versículo aqui, eu acho que ele está perfeitamente claro para elucidar essa questão da justiça e da injustiça de Deus. Romanos 9, versículo 13. Vai lá para nós. Romanos 9, 13. Diz assim, nós vamos até o versículo 16. Como está escrito, eu amei Jacó, porém desprezei Esaú. O que diremos então? Que Deus é injusto por amar a um e não amar a outro, por escolher um e não escolher outro? De modo nenhum. Passa. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. A Marley mandou esse versículo lá no nosso grupo da Escola Bíblica. E aí mais, olha só o que ele segue dizendo. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Irmãos, a escolha de Deus, de quem ele vai salvar e quem ele não vai salvar, de quem ele vai dar fé, de quem ele não vai dar fé, não depende de nós, está aqui, Não depende de, eu quero ser salvo. Tem que ver se Deus quer salvar você, né? Então não depende da gente, não depende de quem quer e nem de quem corre, ou seja, não é pelo que você faz, não é pelo que você pode entregar com as suas mãos. Isso depende unicamente de Deus. Ele é que tem a misericórdia, não nós. É claro que nós gostaríamos que todos fossem salvos, mas a palavra nos mostra que não é nesse sentido. Então nós não podemos fazer nada para convencer a Deus a nos querer. Ele é que escolhe, de acordo com a sua própria vontade e soberania, de quem ele terá misericórdia e compaixão. Deus é soberano, sim ou não? Sim. Deus é totalmente soberano. Cabe a nós questionar o Criador? Não, de maneira nenhuma. Vamos ver então a sequência desse texto. Romanos 9 ainda, só que lá no versículo 22. Vai lá no versículo 22 para nós. Inclusive, no versículo 17, só para a gente voltar um pouquinho, ele diz assim, O 16 ele termina, né? Isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Aí no 17 ele diz, porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. O que Deus fez com Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu porque tinha que ser dessa maneira. Está aqui, está escrito. Foi para isso mesmo que eu te levantei, para, através do endurecimento do coração de Faraó, Deus poder mostrar o seu poder e para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Vamos lá na sequência do texto, no versículo 22. Diz assim, o que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Quem são os vasos que a palavra está dizendo? Nós, eu e você, somos os vasos. E ele é o oleiro. E o oleiro faz com o vaso, com o barro, o que ele quer. Alguns vasos, a palavra está dizendo, que são vasos de ira, preparados para a destruição. Outros vasos são vasos de misericórdia, que são preparados para a glória de Deus. Então, aqueles a quem Deus não vai salvar, foram preparados para isso.
são os chamados vasos de ira preparados para a destruição. Por outro lado, aqueles que são salvos são os vasos de misericórdia, preparados para a glória de Deus, para que Deus possa revelar o tamanho da sua misericórdia. Novamente, ele é injusto? Não. Deus faz com o barro o que ele quer. Ele é o oleiro. Então, o fato é que Deus tem propósito tanto com aqueles que não vão crer, quanto com aqueles que vão crer. Os que vão crer, aqueles que Deus vai dar dessa fé salvadora, necessária para a salvação do homem, vão crer sem merecer. Eleição incondicional. Não tem condição, não tem checklist a ser cumprido. Deus escolheu, Deus predestinou e Deus disse, esse vai crer. Então, essas pessoas vão crer sem merecer, sem nenhuma condição prévia, mas será simplesmente por um ato da graça do Senhor derramado sobre suas vidas, porque foram escolhidos para esse propósito. Tá, pastor, mas quem vai crer? Quem são aqueles que vão crer? Não sabemos. Por isso, a ordem de Jesus de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, deve ser feita pela igreja. Porque os eleitos do Senhor estão por toda parte. Estão pelo mundo todo. São povos de toda língua, raça e nação. Então, irmãos, nós não temos como saber quem vai ser eleito. Por isso que nós devemos falar do evangelho, falar de Jesus, evangelizar. Porque pode ser que dentro da nossa casa há um eleito do Senhor, que talvez ainda não despertou porque não foi o tempo. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, vai despertar a fé e vai então crer no Senhor Jesus assim como você creu um dia. Então isso não é para matar as suas esperanças. Isso é só para mostrar que Deus escolheu sim, uns para salvar e outros não, mas que não somos nós que determinamos. Ah, esse não vai ser salvo. Não, esse vai ser. Não, irmãos. Isso é para florescer dentro de você a esperança. Como a gente disse no nosso discipulado, né, Cami? A Cami muito bem disse, não depende de nós, e isso é maravilhoso, porque tira o peso de dizer assim, puxa, eu podia ter feito mais. Puxa, eu podia ter falado mais de Jesus. Eu podia ter, ter feito alguma coisa diferente, e talvez aquela pessoa tivesse crido. Não, irmãos, não depende de mim, não depende de você, depende do Senhor. Ele escolheu quem vai crer. E isso tira de nós esse fardo, tira de nós esse peso e traz esperança. Então, sim, fale de Jesus, propague o nome de Jesus, dê testemunho, faça da sua vida a Bíblia que alguém vai ler. E essa pessoa, se for uma eleita do Senhor, vai ser salva. No tempo certo, o Senhor vai despertar essa fé nela. E esses são chamados de eleitos de Deus. Aqueles a quem Deus elegeu e predestinou desde antes da fundação do mundo, não foi de agora. E não porque os eleitos são melhores do que alguém ou porque fizeram algo para merecer, mas simplesmente porque Deus separou eles para esse propósito. Amém? E nesse aspecto, então, a Bíblia é recheada de textos que mostram a grandeza de Deus. E eu vou finalizar essa mensagem com 3 deles, que são curtos e breves, só para a gente elucidar essa questão e encerrar o nosso estudo de hoje. Projeta para nós Efésios, capítulo 1, versículo 4. O louvor, se quiser se preparar para subir, já pode vir, tá? Efésios, capítulo 1, no versículo 4, diz assim, ó: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse texto está falando que houve uma eleição, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ou seja, sem que você pudesse pensar em Jesus, sem que você pudesse saber que esse nome existe, Deus já tinha te escolhido. E ele nos predestinou para ele, ou seja, nos chamou de volta para si, para sermos seus filhos, por meio de Jesus. Jesus, então, é esse nosso elo de reconexão com Deus.
segundo o propósito da sua vontade. Significa que Deus tem um propósito com aqueles que ele escolheu e também um propósito com aqueles que ele não escolheu. Os que ele escolheu é para manifestar a sua glória e a sua misericórdia. Os que ele não escolheu é para manifestar a sua ira e a sua justiça. Ponto. Os dois aspectos aqui estão bem claros. Mas aqueles que ele escolheu serão para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente. Pois bem, vamos para o segundo texto. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, Deus escolheu para a salvação alguns. E glória a Deus que você está aqui, porque me faz crer que você foi alcançado por essa graça e essa misericórdia. E, por fim, o último dos textos, e esse texto aqui é a cereja do bolo. Esse texto é maravilhoso. João 15, verso 16. Olha só. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Ah, irmãos, tenha certeza de uma coisa, não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. Desde antes da fundação do mundo, ele te elegeu, ele sabia que você creria no Evangelho, sabia que você creria no Filho de Deus, e ele disse, esse aí eu vou salvar. Então não fomos nós que escolhemos a Jesus, foi ele que nos escolheu e nos designou para dar frutos, e frutos que permanecem. Não são frutos passageiros, não são frutos que caem com o vento, são frutos eternos, irmãos, frutos que permanecem. Então, se você crê verdadeiramente no Filho de Deus, pode ter certeza, irmãos, que você é um eleito do Senhor e tem motivo de sobra para se alegrar nisso. Se você creu no Filho de Deus e na obra redentora dele, você creu porque Deus quis que você cresce e porque ele te escolheu. Você é um eleito do Senhor. Você crê no Filho de Deus? Amém, irmãos. Então, se alegre com isso. Tranquilize o seu coração em relação a isso e se encha de esperança, porque se ele te escolheu, ele te justificou, te salvou e preparou um lugar na mesa para você. Aleluia! Amém! Assim nós encerramos o nosso estudo de hoje acerca da eleição incondicional. Pode deixar o resumo na tela para nós e eu quero orar com você nesse momento. Você pode curvar as suas cabeças?